Então, criança, a tia vai gravar o vídeo da aula de hoje. Desde já ela pede desculpa, tá? Pra vocês pelo imprevisto aí da internet ter travado, a gente não ter conseguido fazer a nossa aula em online, tá? Eu creio que a partir de amanhã isso não vai mais acontecer. A tia vai todos os dias lá pra escola e a gente aproveita a internet de lá. Talvez pode ser a minha internet. Então, vamos começar aí a nossa aula, né? Que é a origem da geometria. Então, aqui tem um desenho, né, de pirâmides, né, tem desenho de uma corda. Então, isso tudo aqui indica, né, que nosso ensino de geometria começou lá no Egito, né? E a geometria ela é uma palavra de origem grega e ela é composta de duas palavras gregas. Então, dois radicais também. Vocês podem ouvir falar de dois radicais. Então, o que são radicais? Radicais são duas palavras que juntas formam uma. Então, nós temos aí o geo, que é terra, e metria, que é medição. Então, o ensino da geometria, ele teve início aí, né, com a medição. Nós vamos ver isso mais para frente. E essa geometria, como qualquer outro estudo da matemática e de outras ciências, ela surgiu através da necessidade humana. Então, nós vamos ver quais foram essas necessidades aí que fez aí com que o homem, né, aprofundasse o estudo da geometria. Então, na Idade da Pedra, o homem ele deixa de ser nômade. Então, aqui ele ainda é nômade. O que é o nômade? Então, ele fica por um período, né, em um lugar, e no outro período ali já não dá mais comida, já não tem mais ele como sobreviver, então ele vai mudar para outro lugar. Então ele não tem uma residência fixa, ele não vai ter uma casa ali. E aí agora ele passa a ter um lugar fixo. Então agora ele começa a ter que construir, começa a ter que fazer demarcação para plantações, começa a ter que construir abrigo para os animais. Então, olha aí. Então, agora o homem, tem a casa dele. Então, agora ele começa a construir. Vamos observar aí, onde é que nós podemos ver o uso aí, né, da geometria. Então, quando vai medir a terra, né, vai medir o espaço, o tamanho dos cômodos da casa. Então, nós podemos ver aí a geometria aí nas janelas, né, no formato, na representação das janelas, das portas. Então, no abrigo, né? No abrigo para animais. Então, onde é? Então, também na demarcação do espaço, o tamanho que vai ser cada abrigo, né? O formato, se vai ser quadrado, se vai ser redondo, né? O tamanho da madeira. Então, isso tudo vai incluir a geometria. Nos instrumentos, né? De caça, de pesca, de utensílios domésticos. Então, o homem começa a ver a necessidade da geometria. Olha os formatos, né? Já de algumas formas geométricas aí que nós conhecemos. E aí, com o passar do tempo, o homem ele foi aperfeiçoando, né? Aí ele foi criando as primeiras noções de ângulo, né? As primeiras noções das figuras, das linhas paralelas, as primeiras noções dos espirais, né? Das linhas perpendiculares. Lógico, e como diz aqui, ó, que ainda não tinha esses nomes. Mas com esses estudos, né, com a necessidade de construir, de fazer objetos, eles começam a ter essas noções, né, desses paralelos, desses ângulos, desses espirais. Aí também o homem começa a perceber, observar a natureza. E lá na natureza ele começa a ver as formas, né? Começa a ver as formas aí do sol. Lá no sol ele vê uma figura geométrica. Na lua, no formato do arco-íris. Aí quando ele vê aqui uma corda também, né? Essa corda aí em espiral. Então ela sugere, né, as linhas em espirais. Os alvéolos, né, do favo de mel, que é o hexágono. Então começa a ver, né? Lá na casinha, lá na colmeia, né, tem o hexágono. Então, várias coisas, né, que nós podemos ver aí a geometria. E aí também a geometria, como nós falamos, ela teve início lá no Egito. Por que ela teve início lá no Egito?
por causa do Rio Nilo, né? Então, o Rio Nilo é conhecido porque perto lá do Rio Nilo as terras são férteis, então no período do ano tem cheia, as águas do rio inundam um vale, e quando o rio volta ao seu leito natural, as terras ficam fertilizadas, né, o que favorece aí a agricultura. E aí conta-se que por volta de 600 anos a.C., um rei chamado Sesostris, né, ele dividiu as terras egípcias em porções iguais, em tamanhos iguais. Mas e o que aconteceu? Aí veio as cheias no Nilo. E essas marcas que dividiam as terras foram apagadas. Então o rei mandou que os medidores, né, que eram pessoas que mediam a terra, refizessem. E aí foi aí que os medidores eles foram adquirindo um saber geométrico, né, muito grande. Então por aí que eles começou. Aí os povos vizinhos lá, os gregos, eles tomaram conhecimento aí, né, desses saberes práticos dos egípcios. E aí eles transformaram esse saber prático em um saber científico e batizaram de geometria, né? Que manteve o seu nome original, que era relacionado às medições de terras. Mas aí com essa influência dos gregos, muitas palavras, né, da geometria, das figuras geométricas, tem aí os prefixos gregos, né? Que é tetra, que é de 4, ênia de 9, poli de muitos, hexa de 6, deca de 10, o gono, o gônio, né, de ângulo, o conto, o octo de 8, o hepta de 7 e o edro face. São só esses? Não, tem outros exemplos também, tá? E que são vários nomes aí de figuras geométricas. Então, vamos lá para a nossa atividade. Então, a nossa atividade vai dar continuação a essa pesquisa aí desses nomes. Então, como que vai ser essa pesquisa? Lá na plataforma Plural tem uma atividade que está lá, pesquisa, escreva e desenha. Então, vocês vão pesquisar, tá? Vão desenhar e escrever nome de 5 figuras geométricas que tem o prefixo grego, né? Que tem radicais gregos. Então, por exemplo, você vai lá, vai pesquisar o hexágono. O hexágono ele é de origem grega. Então, se você colocar lá para pesquisar palavras, figuras geométricas com prefixos gregos, vão vir vários. Então, desses vários, vocês vão pegar 5, tá? Vão desenhar e escrever o nome. Vai realizar onde? Lá na plataforma? Não, vai ser feita no caderno, tá? Para que dia? Para amanhã. Amanhã, se Deus quiser, vai dar certo a nossa aula. E aí vocês vão falar o nome aí dessas figuras, certo? Então, um beijo, tchau, até amanhã.